3 passos para negociar o consignado definitivamente, sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Quando eu falo de consignado, é muito comum que as pessoas venham com muito preconceito, ou seja, coisas já pré-estabelecidas a respeito de como se resolve um consignado. E elas já vêm dizendo para mim: isso não funciona por isso, isso não funciona por isso, isso não funciona por isso. Então, antes de te explicar o que você tem que fazer, eu vou te explicar o que você não faz. Porque, por mais simples que possa parecer o que não faz, as pessoas fazem mais o que não tem que fazer do que elas têm que fazer. Então, vamos juntos, que agora eu quero trazer para vocês aqui. Quais são as 3 coisas que você não faz para negociar o consignado, para resolver o consignado, sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar? Vamos lá. A primeira coisa que você não faz, por mais contraintuitivo, ou seja, por mais esquisito que possa parecer, é pagar de trás para frente. Mas pagar de trás para frente não resolve. Se você, que está num caos financeiro, sem o seu salário sobrando, tivesse dinheiro para pagar consignado de trás para frente, eu acredito que você não estaria aqui me assistindo. Então, num primeiro momento, pagar de trás para frente não é o caminho para negociar o consignado, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Por quê? Você não tem o dinheiro. Digamos que eu tenha, Daj. Eu tenho 10 mil reais aqui, eu posso ir lá e pagar de trás para frente? Poder, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Mas para e pensa, por que você fez consignado? Porque você não tinha um dinheiro guardado. Aí o primeiro dinheiro que aparece na tua frente, você vai correndo pagar de trás para frente. E pior, sem saber se você poderia ter muito mais desconto de juros se você fizesse o que eu vou falar para fazer antes. Então, não é o primeiro passo pensar em arrumar um dinheiro para pagar de trás para frente. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui dizendo que eu estou ajudando uma pessoa agora que cometeu esse erro. Arrumou 50 mil reais, foi lá e pagou as parcelas de trás para frente. E agora ele está passando por muita dificuldade por ter cometido esse passo que não é um erro, mas que sem estratégia e sem os 3 passos que eu vou falar aqui é loucura. E não é isso que eu vou ensinar aqui. Segundo ponto, né? Qual é a segunda coisa que eu não recomendo para negociar os consignados e fazer o salário sobrar? Entrar na justiça para pedir, seja um superendividamento ou uma revisão dos consignados, ou para parar de descontar os consignados. Não é o jeito de resolver esse problema. Por quê, Dagiele? O consignado é uma dívida que tem uma lei específica, ou seja, já existe uma lei que determina o que o consignado é, como que ele funciona, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, as regras já estão muito bem resolvidas. Então, quando a pessoa entra na justiça alegando superendividamento, a própria lei diz: consignado não entra nisso aqui, porque consignado já tem lei específica. Então, a pessoa entra com um processo achando que vai resolver os consignados e os consignados não entram nessas dívidas que vão ser resolvidas na justiça. Mas o que precisa estar claro? O consignado, tanto a argumentação de taxa, poder entrar na justiça, você pode. Todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo é livre. Eu falo muito isso. Mas não funciona pelo consignado já ter uma lei específica. E é válido quando alguém vier com uma promessa para você de que tem como entrar na justiça para resolver o consignado, você dá uma pesquisada nos últimos processos que existem a esse respeito, onde os juízes têm sido categóricos. Consignado já tem lei específica. Não cabe a mim julgar a respeito de um assunto que já está resolvido. Então, o juiz não tem como julgar contra a lei. A lei diz que os descontos até X% são devidos, que a taxa de juro é a taxa média do Banco Central e é muito raro você ver um consignado público ou privado com uma taxa abusiva. Em geral, as taxas são dentro da média. Então, em geral, os processos correm e não dá em nada. E por já ter muita gente que tentou entrar com processo sobre isso, os processos chegam nem são aceitos normalmente. Então, segundo passo, não é por aí que resolve o consignado. E o terceiro, esse terceiro, para mim, eu não sei se é erro a palavra, mas a pessoa pensa que ela está resolvendo, que é trocar de banco. Eu vou trocar de banco, vou fazer uma portabilidade com troco. Eu vou pegar um troquinho, a parcela até vai diminuir um pouquinho, Dagiele, mas aí não é bom diminuir a parcela?
É bom reduzir juro? É bom a troca de banco? Depende. Normalmente as pessoas fazem isso e elas fazem assim, elas vão tentar trocar de banco, né? Nossa, a minha parcela era 700, agora a minha parcela vai ser 650. Eu economizei R$ 50, ainda peguei um troco. O banco vai me dar 3.000. Quando você vai olhar, a pessoa tinha 65 parcelas de 650. E aí ela renovou para 96 vezes ela tinha 65 parcelas de 750. Ou seja, faltavam 65 meses para ela quitar. Aí ela renovou para 96 vezes de 700. Na verdade, esse juro aumentou. Ela achou que ela reduziu a parcela, mas a dívida aumentou muito mais. E esse é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. A portabilidade com troco, refinanciando, jogando o prazo para frente e aumentando em muitos R$ 1.000 a dívida. E normalmente é sutil desse jeito. Vamos fazer a conta aqui junto? 700 reais vezes 65 vezes dá 45.500. Se a parcela for para 650 vezes 96 vezes, a dívida vai para 62.400. Então, a gente está falando de quase R$ 20.000 de aumento e a pessoa pegou 2.000 de troco. Esse aqui é o terceiro jeito que definitivamente não é negociar os consignados e sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Então, para a gente recapitular, o que não é definitivamente negociar os consignados para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Número 1, pagar de trás para frente, igual doido, sem estratégia. Segundo, querer entrar na justiça para resolver em juízo uma coisa que já tem lei específica. Terceiro, trocar de banco, reduzir um pouquinho a parcela, mas jogar a dívida lá para frente através de um refinanciamento que estende prazo. Isso definitivamente não resolve o consignado. Agora vamos entrar nos 3 passos para negociar o consignado. A gente já jogou fora e assim, quando eu falo o que não fazer, parece talvez eu mesmo me escuto e falo assim, nossa, por que eu tô falando para as pessoas o que não tem que fazer? Porque às vezes a gente erra sem saber que tá errando, tá? É porque às vezes a gente não sabe que é um erro. Então, por exemplo, meu aluno, um querido por sinal, cometeu esse erro sem saber que estava errando. Arrumou dinheiro emprestado com alguém para pagar consignado de trás para frente. Puta dor de cabeça, entende? Da mesma forma, as outras coisas que eu falei sobre entrar na justiça. Já tive gente que entrou na justiça, gastou com advogado e perdeu o processo. Para piorar, ainda teve que pagar honorário advocatício por outra parte. Então, tem gente que faz troca de banco achando que está arrasando e esticou a dívida, aumentou muito. Então, bora lá entrar para o nosso primeiro passo. Vamos lá. Ponto importante aqui. São 3 passos e seria importantíssimo que você anotasse. Porque é um assunto denso, não é um assunto raso. É um assunto denso e a gente vai falar aqui de coisas que talvez seja novidade para você. Então, se possível, corre lá, pega um papel e uma caneta para você anotar. O primeiro passo para negociar o consignado, fazer o seu salário sobrar, negociar suas dívidas, sair do caos financeiro, é reduzir de fato a dívida. E como é que nós fazemos essa redução de fato da dívida? E tem 2 coisas que realmente reduzem essa dívida, tá? A redução da dívida, ela pode se dar por 2 meios. Então, é como se a gente abrisse aqui, o primeiro passo tem dois subpontos aqui nele, né? Qual que é esse primeiro ponto? O que eu chamo de limpeza do consignado. Quando você faz um consignado, você normalmente está precisando de dinheiro, estava precisando do dinheiro, e você fez aquele famoso li, aceito e concordo, que na verdade deveria estar escrito assim, eu não li porcaria nenhuma, mas vou assinar mesmo assim. Deveria ser esse o li, aceito e concordo. Eu não li porcaria nenhuma, mas vou assinar mesmo assim. Porque quando você faz um consignado, é muito provável que dentro do seu consignado tenha um produto bancário embutido lá dentro que se chama seguro prestamista. Eu não vou entrar a fundo aqui no cancelamento desse seguro hoje, mas dentro desse universo de quero reduzir o meu consignado, um dos passos é a limpeza do consignado de produtos que foram embutidos dentro dele. Eu gosto desse termo limpeza, porque é só você imaginar que essa mesa minha estivesse com isso aqui, meu celular aqui, uma sujeira, uma coisa que não era para estar aqui, e eu fiz, retirei essa sujeira. E essa retirada de sujeira muitas vezes significa o depósito de um dinheiro na tua conta, a devolução em dinheiro
dessa sujeira. E Dagi, como é que isso vai reduzir a minha dívida? Pensa comigo. Antes de você me conhecer, você tinha esse consignado com essa sujeira e você ia pagar 68 parcelas, 70 parcelas de R$700 e a sua vida ia seguir. Agora, eu vou te mostrar que pode ser que lá dentro do teu consignado tenha uma sujeira de R$3.000 e vai voltar para você R$2.000. Então, peraí, só com uma aula minha, R$2.000 voltou pro teu bolso. E aí, às vezes, o pessoal fala que a Dagi fala e não fala nada, né, galera? Mas percebe que quando eu te dou essa restituição de um dinheiro, e esse dinheiro, se você for sábio e for um adulto que realmente está querendo sair das dívidas, você vai guardar ele exatamente para a gente usar em todas as outras negociações. Não vai pegar esse dinheiro e tocar no cartão de crédito, porque automaticamente a parcela você ia pagar mesmo de qualquer jeito, mas agora você vai ter uma pequena reparação tendo a devolução desse valor. Então, primeiro passo, reduzir a dívida. E uma das formas de reduzir essa dívida é limpando o consignado e, se possível, pegando o dinheiro de volta. Dagi, eu não tenho dinheiro, eu não tenho essa sujeira no meu consignado. Ontem eu falei, senta e agradece, faz uma oração. Senhor, obrigada porque eu não fui enganado e não tenho essa sujeira no meu consignado. É uma bênção se você não tiver. Agora, a outra forma de reduzir a dívida é através da redução do montante da dívida. Agora eu vou ter que voltar lá para a aulinha de educação financeira de finanças da 4ª série, né? Que tem lá na 4ª série essa aula. O que é o montante da dívida? Uma das formas mais simples de você saber quanto é o seu consignado é você fazer a seguinte conta. O meu consignado faltam 76 parcelas de R$700. Vamos fazer continha aí? 76 vezes de R$700. Então, o montante ou da minha dívida é 53.200. Todas as minhas atitudes relacionadas à negociação desse consignado têm um único objetivo: reduzir o montante dessa dívida. Vou dar um exemplo prático. Se eu vou fazer uma redução do consignado, como é que vou saber se essa redução é boa? Se eu deixar o meu consignado do jeito que está, eu pagaria 76 vezes de 700. Porém, com essa redução que eu vou fazer, que a Dagi vai me explicar já já como, eu tenho agora 76 parcelas de 650. A minha dívida caiu para 49.400. Logo, eu reduzi em 4.000 o meu consignado. 3.000, eu não lembro o outro valor agora, tá? Mas dando exemplo aqui para vocês em número. Então, a minha forma de saber se eu estou, de fato, reduzindo o consignado ou se eu estou brincando de trocar de banco, que foi o que eu falei agora que é um erro, é eu fazer a conta desse modo que eu ensinei aqui agora. Se eu deixar o meu consignado na forma que ele está hoje, eu vou pagar 76 vezes de R$700. Se eu fizer essa redução de juros que eu encontrei aqui, eu vou reduzir em R$50 e vai continuar a mesma quantidade de parcela. Logo, eu reduzi 3, 4 mil reais. Então, a redução do consignado, através da limpeza das sujeiras que estão no contrato e da redução, de fato, do montante da dívida, é a primeira forma de negociar o consignado e resolvê-lo na sua vida. Só que nesse momento que eu falo isso, é provável que surja uma frasezinha na sua cabeça que quando eu falo isso para você, surge a seguinte frase. Frase que você não concluiu sozinho. Alguém soprou no seu ouvido bem assim, ó. O seu juro já é baixo. Não tem como reduzir o consignado porque o seu juro já é baixo. E aí, quando é o gerente que fala isso pra você, porque normalmente é o gerente que fala: ah, seu João, olha aí seu juro, 1,30, seu João, já é baixo o seu juro. A resposta que você tem que dar pro gerente é assim: você achou baixo, gerente? Paga pra mim então, já que você achou baixo. Paga pra mim então, né? Manda o Pix. É brincadeira, mas é sério isso, sabe? Tá, o juro é baixo por quê? De onde você tirou que esse juro já é baixo? Você tirou da sua cabeça? Das vozes do além? Ou você pesquisou qual é o melhor juro que existe? Você pesquisou se esse contrato seu é novo, é velho, se a taxa de juros subiu ou desceu nesse ponto? E na maioria das pessoas que me dizem meu juro já é baixo, elas só repetem como papagaios.
o que o gerente falou, ou o que ela ouviu por aí, ou um não que ela recebeu de um outro banco, quando o banco falou assim, não tem como fazer portabilidade para o senhor porque seu juro já é baixo. Independente de quem você ouviu isso, né? Você só vai ter a certeza que o seu juro já é baixo no momento em que você fizer a sua parte, que tem coisas que eu vou falar para você aqui qual é a sua parte, que é entender qual é o seu juro, qual é o juro que está sendo praticado no mercado, qual é o mais barato deles e conseguir fazer as tentativas de redução do jeito certo, sem fazer o erro que eu falei agora há pouco. Agora pega aqui comigo. Quando eu falo esse primeiro passo, e eu falei para você anotar exatamente porque eu sei que é denso esse conteúdo, eu sei que é um conteúdo que talvez seja novo para algumas pessoas, é porque realmente eu quero que você coloque em pontos para até o final da live você falar, vou sair, vou fazer isso aqui. Então, dentro desse universo de reduzir a dívida, a gente tem a limpeza do consignado, das sujeiras que estão lá, como, por exemplo, o seguro prestamista, e a redução efetiva do montante da dívida. São as duas coisas que eu falei aqui dentro desse primeiro passo. E talvez possa parecer, né, Dade, então não é um passo, são dois. É um, porque tudo isso tem a ver com reduzir o montante da dívida. Percebe que nesse exemplo que eu dei aqui, a gente pode tirar R$4.000. Dade, mas R$4.000 é pouco. Deposita para mim, então. Quer meu Pix? Eu te mando agora meu Pix. Para você depositar para mim, se 4.000 é pouco. E normalmente, quando as pessoas têm consignado, elas falam, ai não, mas R$50 na redução da parcela é pouco. Deposita para mim, então. Vou fazer muita coisa com esse dinheiro. R$4.000 em 4 anos rende, viu? Fora que pode te ajudar a pagar um cartão, fora que pode te ajudar a conseguir pedir uma pizza no final de semana para sua família. Então, cuidado, porque o consignado, ele não entrou na tua vida no estalo de dedos e também não vai ser no estalo de dedos que ele vai sair. E a gente vai falar disso aqui ainda, mas cuidado. Toda redução do consignado é muito bem-vinda, seja ela de 4, de 10, de 12 ou de 20. Como eu tenho casos de alunos que reduziram a dívida em 20 mil. Então, assim, ontem eu atendi uma aluna que reduziu o consignado. Então, em um consignado ela reduziu 2 mil, em outro ela reduziu 4. Como, Dagiele? Fazendo a redução do montante, que é realmente fazendo uma redução do consignado e não aumentando ele ainda mais, através de uma redução de juros. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais a respeito disso, tá? Agora, vamos lá. Segundo passo. Bora para o segundo passo. Segundo passo para negociar o consignado e fazer o salário sobrar. No exemplo anterior, eu falei que na redução de juro, era possível que você mantesse a quantidade de prestações. Então eu falei, olha, pega esse exemplo aqui. A pessoa tem 76 parcelas de R$700. E agora ela vai pagar 76 parcelas de 650. Então reduziu R$50 a parcela, mantendo o prazo, que é uma primeira forma de fazer, como eu falei no primeiro passo. Nessa segunda forma, nós temos uma estratégia um pouco mais audaciosa, que é para um grupo específico de pessoas, mas que com o tempo tende a dar certo para todo mundo, que é a readequação do prazo, através sim de uma redução de prazo. Qual é esse cenário, Dage? Eu já pago R$700 de consignado. Eu já estou acostumado a pagar R$700. Inclusive, eu estou muito pé da vida por ter que pagar R$700. Você já está acostumado com essa parcela. Se você realmente quer reduzir o montante da dívida, pagar menos nesse consignado, a conta é a seguinte. Hoje, eu pago 76 parcelas de R$700. Mas através de uma troca, de um refinanciamento, reduzindo o juro e reduzindo o prazo, eu posso vir a pagar 64 parcelas de R$700. E a minha dívida cai para 44 mil. Ela sai de 53 e vai para 44 mil. E aqui eu economizei mais 20 mil reais praticamente, dá 18 mil reais. Que é quando a pessoa está repetindo as estratégias que existem e num determinado momento cabe para o caso dela a redução da quantidade de parcela. E aí, quando eu falo isso, normalmente as pessoas gritam para mim, a minha margem está negativa, eu não posso fazer isso. Servidor público, olha aqui no fundo dos meus olhos, eu e você, você e eu e você e eu, sabemos que vira e mexe seu salário muda alguma coisinha.
Isso a gente sabe, né? Tem um negócio aqui, aí vocês dão uma brigada lá, o governo mexe aqui. Aí o que acontece nessa hora? O dia que sai o seu olerite atualizado, o seu telefone. Oi, Maria! Tem até um áudio que viralizou na internet. Oi, João! Eu vi que a sua margem aumentou, né, João? Vamos pegar um troco do consignado? E aí você pega. Porque você estava cometendo o erro que eu falei no começo. Então, pode ser que num primeiro momento, a redução da quantidade de parcelas não seja algo possível para você agora que você está com a margem negativa. Mas uma vez que você não sabia, né? Porque isso não é óbvio. Isso não é óbvio, parece óbvio. Pode ser que os mais espertinhos aí estão dizendo que é óbvio. Mas eu lido com 9.000 alunos e eu sei o quanto não é óbvio para eles. Inclusive, ontem eu lidei com um caso assim. Eu tenho um aluno que tem uma dívida, e aí ele está resolvendo através de uma reorganização dos consignados, e aí chegou a simulação para ele. Temos uma proposta para você, 60 vezes de tanto. Eu olhei e falei assim, ué, mas por que 60 vezes? Faz em 40. 60 vezes vai aumentar a sua dívida, 40 vai ficar muito mais barato. Vamos fazer a simulação aí. Resultado, eu falei, você já não está acostumado a pagar essa parcela de tanto? Já tô, Daj. Então, cara, vamos manter isso aqui, eu já vi que dá para você manter. Vamos levar para 40. 40 vezes está ótimo. Resultado, R$20.000 de economia. E não estava óbvio, porque de 40 para 60 parcelas, a diferença era muito pequena na parcela. Mas ao longo do tempo, 20 meses pagando um pouco mais, encarecia muito. Então, quando você aprende a fazer essa conta, que eu chamo de conta de padeiro, se o pão é R$2, 3 pães é R$6. Se a minha parcela é R$50, se é R$500 e está faltando 40 parcelas, eu multiplico 40 por 500 para saber quanto vai dar isso no futuro. E eu vou um pouquinho mais além. Eu quero ver quem que é a pessoa que vai comprar um carro e tá toda empolgadinha lá para comprar o carro e o vendedor do carro fala assim, vou fazer a simulação para você aqui, ficou 60 vezes de R$1.300. Duvido que a pessoa vai lá e pega o celular dela e faz 60 vezes 1.300. A pessoa não quer nem saber quanto é que fica. Já viu aquela frase do Gustavo Lima? Eu não quero saber quanto custa, só quero saber quantas vezes que parcela. E quanto que é a parcela, né? E se eu consigo pagar. Então, essas continhas que parecem de quarta série, a maioria das pessoas na hora da dívida não faz. Eu trabalhei como gerente por anos. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi um cliente fazer essa conta. O cliente não faz a conta. Não faz essa conta ali. Então, quando você agora está focado em resolver o seu consignado, você começa a fazer essa conta. Porque é nessa conta do montante que as reduções começam a vir uma após outra, num intervalo de tempo. Porque a cada 60 dias você pode fazer uma mexida no teu consignado. 60, 90 dias. Já dá para fazer mais uma coisa, já dá para fazer mais uma coisa. E aí começa a fazer parte da tua vida o objetivo de, ao invés de fazer cada vez mais consignado, reduzir os seus consignados, porque eu sei que é isso que você deseja. Eu sei que você me assiste porque você quer reduzir os seus consignados. Porque os consignados te tiram o sono, aquele monte de parcela lá. E Daj, essas duas formas de reduzir o meu consignado, como é o nome disso? O nome disso é portabilidade de dívida. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre isso, mas é quando você tem a dívida no Santander, você é lá beneficiário do INSS, ou você é servidor público, e lá o seu órgão ele tem convênio com o Banco do Brasil, com a Caixa, com o Alfa, com a Embursa, com o Nubank, com o Inter, enfim, tem vários bancos que fazem consignado. Às vezes até você tem um consignado em cada um desses. E ao você fazer isso, você tem como bater lá no outro banco e pedir uma portabilidade. Só que as pessoas fazem isso do jeito errado, como eu falei no começo, né? Fazendo a extensão do prazo, pegando troco, aumentando a dívida cada vez que tem uma dor de barriga. Então, essas duas formas de reduzir o montante da dívida através da redução de juro e da redução do prazo, ela se dá através de uma técnica chamada portabilidade de dívida, que é muito simples, porque na prática é bater no outro banco e fazer uma proposta, e quando você é do INSS, você tem 100 e poucos bancos lá cadastrados. Quando você é de um órgão público, você tem 3. Então, existem as possibilidades de portabilidade. Agora, né? Para quem já fez isso, então, Daj, eu já fiz uma portabilidade. Eu já fiz esses erros, inclusive, que você falou. Cada
consignado e cada empresa tem uma regrinha, mas via de regra, você não pode fazer, você pode fazer isso quantas vezes der para fazer. Não tem essa de não dá para fazer de novo. Algumas empresas pedem 60 dias para fazer uma nova portabilidade, algumas empresas pedem mais tempo. Aí talvez agora tenha um hater aí falando, mas isso é óbvio. De novo, não é óbvio do jeito que eu falei aqui. As pessoas, em geral, fazem portabilidade de dívida ou esticando o prazo ou só para pegar dinheiro de volta e muitas vezes aumentando a taxa de juro. Porque elas precisam de dinheiro. E aí elas falam, cara, o Santander tá me oferecendo dinheiro, dane-se que a taxa é mais cara. Eu vou levar o meu consignado lá, estica para 96 meses e eu vou pegar um troco. Então, não é óbvio. E daqui para frente, só com esse conhecimento que eu entreguei aqui, você vai lembrar de mim. A próxima vez que você for querer mexer com consignado, você vai lembrar de mim. Você vai estar lá naquele li, aceito e concordo, sabendo que você está fazendo caca, e você vai saber que agora você sabe está fazendo sabendo. Você está fazendo e eu espero que isso não aconteça. Mas se você parar daqui para frente, sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você vai fazer essa continha de padeiro que eu falo, que é multiplicar. Porque os 2.000 que você pega de troco vira 20.000 no final do contrato. Onde já se viu você pega 2.000 para pagar 20. E é por causa do tempo, é por causa do esticamento de prazo ou até mesmo prazo e taxa junto. Então, terceiro passo para negociar o consignado e fazer o seu salário sobrar. Vamos lá? Eu sempre digo que esse terceiro passo é o que vocês não querem ouvir. Esse terceiro passo, hoje eu deixei para o final. Deixei de propósito. Existem pessoas que estão fazendo consignado há anos. Que quando você vai fazer conta, eu tenho a minha aluna Tati, que eu sempre me lembro dela. Daj, eu estou há 18 anos fazendo consignado e renovando o consignado toda vez que eu preciso de dinheiro. Estava, né? Não tá mais, graças a Deus. Estava há 18 anos, ela me falou. E ontem eu conversei com uma pessoa que tem 73 anos. E ela me falou que foi em 2016 que ela começou. Estamos em 2024. 8 anos. No auge dos 72 anos de idade, ela tem 73 anos de idade, ela tem mais 6 anos, 7 anos de consignado pela frente. A doença chamada consignado, ela é um vício. E eu descobri com o tempo que era um vício saindo da boca das pessoas que eu ajudava. Elas me falando, Daj, isso se torna um vício. É um vício, Daj. Quando você vê, faltou dinheiro, você já sabe que pode ir lá e pegar um consignado. Só existe uma forma de algum dia você olhar para o teu olerite e ver ele sem consignado. Hoje eu te falei de 3 passos. O primeiro e o segundo fazem você acabar com ele mais rápido. Reduzindo o juro, ajustando o prazo, limpando as sujeiras. Mas só existe uma forma desse inferno acabar na tua vida. Que é, junto com esses 2 passos que eu falei, você executar o terceiro, que é parar de fazer. E isso ninguém quer escutar. Sabe por que você não quer escutar? E aqui eu tô sendo dura propositalmente, não é para te ofender. É pra gente conversar aqui em linha reta, como adultos conversam. Você diz que não vai fazer de novo. Você, inclusive, não escuta coisas de educação financeira, você não quer mexer na sua dívida, você não quer mexer no cartão, porque dessa vez vai dar tudo certo. Foi a última vez que eu antecipei o meu 13º, foi a última vez que eu antecipei a minha declaração de imposto de renda, foi a minha restituição do imposto de renda, foi a última vez que eu peguei um empréstimo consignado, eu nunca mais vou fazer. E aí, na próxima dor de barriga, o carro quebra, o filho fica doente, o dente precisa de um implante. A vida acontece e você pega mais um empréstimo, mas você jurou que não ia fazer. Mas aí é só mais uma vez. E eu não sei se vocês já foram viciados em alguma coisa na vida, né? Mas eu não sei exatamente por quê, mas aos meus 20, né? Eu era uns 21 para 22 anos, eu identifiquei a inclinação para um vício no álcool, né? E eu identifiquei porque eu tava assim, às vezes na faculdade, ai que vontade de beber. E aquilo, né, sendo jovem, parecia uma coisa simples. Mas até hoje eu falo sempre, né, álcool não é uma coisa que pode fazer parte da minha vida, né? Então assim, pode beber de vez em quando, mas eu sei que se eu beber álcool todos os dias, é questão de tempo para me tornar uma alcoólatra. Eu vi o meu pai fumando a minha infância inteira. E aí lá pelos 21 anos, coisa de adolescente bocó, eu fumei. E aí eu lembro que eu fumei uma, que eu fumei 2,
E eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. E eu falei, caraca, como é muito fácil a gente viciar em coisa que não presta. E aquilo me deu muita atenção, porque graças a Deus eu tive uma boa educação, né? Meu pai fumava e falava que não era bom fumar, né? Então eu tive uma boa educação e eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida, né? Eu cheguei a ter um momento da minha vida que eu quase bati o carro e não ia ser uma batida normal, meu carro ia cair no rio, porque eu tava dirigindo com álcool na goela. E aquilo me marcou muito, porque não era só eu, tinha alguém junto comigo. E aí eu quase perdi o controle do carro, passando a ponte de Várzea Grande, para quem conhece Cuiabá. E eu lembro que ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei assim, eu não quero uma vida assim. Eu não quero viver desse jeito. Eu sou jovem, eu não sou burra. Eu não vou viver minha vida assim. Só que graças a Deus, né, foram com coisas que graças ao meu bom berço, eu despertei sozinha, não precisei que ninguém me chamasse atenção, mas foi assim, nossa, não é isso que eu quero pra minha vida. Quantos jovens não morrem, né, em acidente porque estão dirigindo alcoolizado, e não só jovens como adultos também, quantas pessoas, e por que eu tô falando isso? Não era sobre consignado a aula? O consignado é igual. Não, eu só vou beber esse pouquinho. Não, eu vou beber aqui, mas não, eu não vou beber muito não, depois eu volto tranquilo pra casa. Não tô bêbado não, eu dou conta de dirigir. E pode parecer uma comparação idiota. E o mesmo vale para outros vícios, tá? Para outros vícios. O vício até mesmo no celular, o vício em jogo, o consignado é um vício. Então você diz que não vai fazer, mas quando você vê, você já fez. E aqui eu quero fazer uma indagação. Você consegue garantir que nos próximos 12 meses você não vai renovar um consignado? Você consegue me garantir hoje que você não vai renovar porque a sua vida está extremamente ordenada e você não vai mais renovar esse consignado? Você consegue garantir isso? E aí vai a segunda pergunta. Quando foi a última vez que você renovou um consignado, que você pegou um consignado, seja ele novo? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você disse, essa é a última vez que eu vou pegar dinheiro do banco, Quando foi a última vez que você disse que seria a última vez? E muitas vezes, nesse caminho de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, esse terceiro passo que eu trouxe como essa clareza de que eu preciso parar de fazer, não é óbvia. Porque se fosse óbvia, você não tinha renovado há tantos dias atrás. Dando esses 3 pontos para vocês, né? Redução do montante da dívida junto com a limpeza do consignado, ajuste do prazo ao longo do tempo através de uma estratégia contínua, de a cada 60 a 90 dias eu estar reduzindo. E o terceiro passo, parar de fazer, existem erros grotescos que impedem as pessoas de resolver o consignado. E quando eu falo erro grotesco, é porque se isso fosse tão claro que é erro, as pessoas não cometiam. E o primeiro deles é ficar procurando uma mágica, um milagre, uma técnica oculta para resolver o consignado. A minha equipe fica muito triste aqui, e eu sei que essa é a palavra melhor para falar. Eles ficam muito tristes quando eles veem, e aí eles falam para mim, né, sempre, né, faz um vídeo, Dage, falando isso, faz um vídeo, por quê? Eles veem as pessoas procurando uma fórmula mágica, e sabe o que sai da boca delas? Eu não vou fazer nada, Dage, porque não serve para consignado. O meu juro já é baixo. Eu já tentei fazer portabilidade e não consegui. A minha margem está negativa. E as pessoas simplesmente estão procurando uma mágica para resolver uma coisa que você está errando há anos na vida. E as técnicas que eu ensino vão fazer com que você reduza 5, 10, 15, 20 mil do consignado ao longo de um período maior, podendo até ser mais dinheiro. Mas a principal transformação que vai acontecer na tua vida é a cura desse vício de fazer empréstimo toda vez que falta dinheiro para pagar as contas. E vocês estão procurando, e é por isso que vocês caem em golpes de pessoas golpistas que estão enganando vocês, dizendo que existe uma fórmula secreta para resolver consignado. Não tem fórmula secreta. Existem atos práticos, e eu trouxe aqui os atos práticos, que são esses, que sendo feitos repetidamente, ao longo de uma janela de tempo, levarão você ao resultado de estar sem consignado em um dia, em algum dia, num algum dia. Vou repetir. Não existe milagre para resolver consignado. Existem os 3 passos simples que eu trouxe hoje, que serão executados ao longo do tempo,
repetidamente até que chegue o dia que você estará sem consignado e reduziu 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil dos consignados que você já tem, porque aí vai depender da dívida de cada um. Não existe mágica e não existe milagre. E cuidado, tem duas pessoas que estão muito erradas nesse caminho. Primeiro é você que fica procurando mágica e o segundo é quem te oferece. Não tem mágica. Só que ficar de bracinho cruzado, esperando a morte chegar, também não resolve. Aí é a hora que o pessoal fala que eu sou brava, né? Não é que eu sou brava. É que eu entendo quando o meu time fica triste. Eu entendo porque eles sabem que diante deles eles estão com uma vida que está desistindo de sair de um problema que ela mesma se colocou. E que ela não vai sustentar essa decisão de eu não vou mais fazer consignado sem ambiente, sem método, sem estar fazendo uma coisa repetidamente para sair. Ela não vai continuar. A vida acontece. E a vida não é fácil, não. Toda hora surge uma despesa, toda hora um problema na casa. Eu me mudei para uma casa, agora é casa mesmo, né? Mas dá 15 dias, alguma coisa dá um probleminha. Uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. Eu fiquei rindo da situação, porque todo mundo me avisou que isso ia acontecer. Porque é casa quebra as coisas, é normal. Usa, quebra. Então, assim, quando você tem essa clareza, você para de cometer esses erros de cruzar braço e ficar acreditando em milagre. Com esses 3 passos, claro, que eu te dei, e eu quero recapitular aqui, eu tô repetindo, porque de simples passa desapercebido. Se eu tenho um consignado, meu primeiro foco vai ser reduzir o montante da dívida através da limpeza do consignado, tirando as coisas que estão lá que não precisam estar, como seguro prestamista, e através da redução do montante da dívida. Reduzindo sim juro, mas sempre cuidando para que, ao reduzir esse juro, o valor futuro seja menor. O segundo ponto, assim que possível, redução de prazo, através da portabilidade. Essas 2 coisas é através da portabilidade que eu consigo, mas sempre me atentando ao montante da dívida, ao valor que ficaria se eu deixasse como está e quanto vai ficar agora nessa mudança. E o terceiro passo, o parar definitivamente de fazer. E esse é o mais difícil. Não é difícil reduzir juro de consignado, isso é uma mentira que contaram para você e que você aceitou e começou a repetir. Não é difícil ajustar prazo de consignado. Existe sim um trabalho que precisa ser feito, mas é simples, feito repetidamente, vai dar certo. Mas difícil mesmo é parar de fazer. É largar o vício. É largar a droga. E aí eu comentei com vocês sobre vício em álcool, vício em cigarro, mas eu poderia citar qualquer outro vício aqui. Poderia citar vício em droga, vício em crack, vício em qualquer coisa, que é igual. Então, o que você pode fazer de prático, objetivo, hoje, para você aplicar agora e já conseguir identificar qual é o montante do seu consignado, tem algum seguro lá sim ou não? Tem alguma coisa lá que eu preciso dar? Como que eu faço essa conta? Existe uma forma que é uma resolução do Banco Central que o banco precisa te entregar o contrato e o documento descritivo de crédito da sua dívida. Então o banco é obrigado a te entregar esse documento. E se você ainda não tem esse documento, é necessário que você consiga esse documento. Então você pode se dirigir até o seu banco ou entrar em contato pelo serviço de atendimento ao cliente, o SAC, e exigir, olha, eu exijo a cópia do meu contrato de consignado e o documento descritivo de crédito dessa dívida, de acordo com a resolução 5004 do Banco Central do Brasil. Eu exijo esse documento. E a primeira coisa que você faz com esse documento na mão é identificar os dados, as informações do seu consignado, quantas parcelas faltam, qual é o valor da parcela, qual é a taxa de juro, existe um seguro prestamista enfiado no meu consignado? Você vai identificar isso somente quando você tiver o contrato na mão. E a boa notícia é essa que eu dei, que você consegue pegar desse jeitinho que eu falei. A má notícia é que vão fazer de tudo para dizer que não tem esse documento, que foi digital, aí não tem contrato, porque não tem o documento. E aí você vai ter que ser firme para fazer exatamente como eu falei. Olha, existe sim esse contrato, se não tem contrato, não tem dívida, e a resolução 5004 te obriga a me entregar isso agora. E aí você pega o teu contrato, porque você começa esse caminho entendendo o seu consignado para parar de ser enganado na hora de fazer uma portabilidade, na hora de fazer um refinanciamento, na hora de fazer um ajuste que parece que vai reduzir.
e principalmente tomando conhecimento da sua situação para começar a efetivamente sair, parando de fazer consignado toda vez que falta dinheiro para pagar as contas, porque não é normal você viver faltando dinheiro para pagar as contas. E talvez agora você esteja se perguntando, né? Ah, Dade, mas você falou isso, mas tudo que eu queria era tirar esse consignado da minha folha. Vamos voltar porque eu falei lá no começo, já tem lei específica a respeito disso. E problema da vida adulta a gente resolve. A gente não fica falando, eu queria que saísse da minha folha. Não sai, tem que resolver o consignado. E Dade, é muito difícil. Escolhe qual difícil que você quer para sua vida. O difícil de resolver esse consignado ou o difícil de ficar até o último dia da tua vida pagando o consignado. Escolha qual difícil você quer. O difícil de enfrentar esse problema de frente, ou você pode escolher o difícil de continuar com a vida do jeito que tá. Só você sabe o quanto tá doendo. Difícil para resolver? Pode até ser. Trabalhoso? Vai ter um trabalhinho sim. O meu trabalho é tornar mais fácil, mais simples. Fácil não, mais simples. Rápido, o mais rápido possível. E quando a gente fala de consignado, se tem 8 anos de consignado para frente, meu desejo é que você consiga se livrar dele em 5. Então percebe que não tem mágica? E olha, eu sei trabalhar nessa internet, viu? Se eu quisesse enganar vocês, eu sei exatamente o que dizer. Eu saberia exatamente o que dizer. Você tem consignado? Eu sei que seu sonho é se ver livre do consignado. Vem cá, eu tenho um jeitinho, rápido, fácil, sem esforço para você estar sem consignado em 6 meses. E aí eu enganaria aí uma porrada de gente e depois sumiria no mundo. E é exatamente por não mentir, por não enganar, por dizer consignado é uma das dívidas mais difíceis de resolver. É uma dívida longa. É uma dívida que é enroscada no salário, mas é exatamente por todos esses desafios que vêm junto com essa dívida que você pode, e é isso que eu tô aqui para te convocar, começar a resolver esse problema para, quiçá, daqui 5 anos você tá sem consignado. E hoje, fazendo esse trabalho já há algum tempo, eu já tenho pessoas que me escrevem, eu não tenho consignado mais, Dage. Acabou. Porque eu comecei esse trabalho lá em 2017, né? Então, eu já tenho pessoas que realizaram e concretizaram isso. Dage, eu consegui, eu não fiz mais, acabou. Acabou. E acaba. Mas é a partir da decisão de, eu não quero mais ter isso na minha vida. E eu não estou dizendo que o consignado é o fim do mundo, não. Em algumas circunstâncias pode ser que seja bom fazê-lo. Mas você e eu sabemos, né, que boa parte dos seus consignados provavelmente não foram feitos para resolver alguma coisa específica na vida. Ontem eu perguntei para uma pessoa, né? E para que você pegou esses 40 mil? Ah, Dage, para pagar o cartão. E não. Ninguém me responde assim. Uma casa para reformar o telhado é sempre para tapar buraco, é sempre para ir lá e fazer uma pitadinha ali no final. Então eu espero verdadeiramente que a aula tenha ajudado vocês. Eu procurei trazer os 3 passos de uma forma bem clara. Fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha aqui para que você enfiasse na sua cabeça que são esses 3 passos. Que é isso que precisa ser feito. Muito obrigada de novo pela presença de vocês. Tchau, tchau.